No último vídeo a gente conversou um pouquinho sobre as angústias, os medos e as potencialidades desse momento, como a gente superar isso através de uma ação coletiva e uma ação transformadora, daquilo que a gente pode efetivamente fazer diante de um contexto como esse, nas nossas vidas e na vida de toda a sociedade. Mas a gente não falou sobre as crianças, e eu acho esse um tópico fundamental. As crianças, elas têm na gente a referência de quando uma coisa é séria ou não é. A criança muito pequenininha, quando ela cai e se rala, ela olha pra gente. Ela olha buscando justamente esse balizador, né? Isso é grave ou não é? Pela reação do adulto, pelo olho, na verdade, pelo jeito que ele olha para ela, pela expressão facial, pela boca, pelo tempo de resposta que ele tem, de avaliação daquilo, a criança consegue entender se é grave ou não. E isso ela faz em muitos outros momentos, às vezes a gente não percebe. E sem dúvida alguma elas estão fazendo agora. As crianças também estão expostas a muita informação. E informação não direcionada a elas. Quando a informação chega pela escola, ou chega na conversa do pai e da mãe, direcionada, é uma coisa. Mas quando a criança escuta os adultos conversando, quando ela assiste um noticiário junto com os adultos, que é uma linguagem totalmente voltada aos adultos, e não só a linguagem, mas o conteúdo é voltado aos adultos, ela acaba criando as suas próprias hipóteses sobre o que está acontecendo. Então ela tem algumas informações que são direcionadas a ela, em geral falando de prevenção, e em paralelo, no mundo dos adultos, ela consegue captar que eles estão falando de morte, eles estão falando sobre, né, um risco muito grande para os avós, que paixão de neto é avô e vó, né? É um laço muito forte. Eles estão falando sobre dificuldades financeiras, muitas vezes estão brigando. Algumas pessoas têm a ilusão de que as crianças não estão percebendo o que está acontecendo. É claro que as crianças não têm a dimensão total do que está acontecendo, mas é óbvio que elas sabem que está acontecendo uma coisa muito séria. Elas não estão indo à aula. Elas não podem sair para ver os avós, para ver os amigos, para brincar no prédio, para brincar no condomínio. É claro que a criança, mesmo que tenha 4, 5 anos, ela percebeu que é algo bastante sério. E como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai enfrentar essa situação com as crianças e com os adolescentes também, né? O adolescente, ele já traz a informação de um outro jeito, ele já tem uma outra condição de linguagem e pensamento para elaborar isso, mas ele tem muita angústia, né? E às vezes não sente abertura com os pais para falar sobre o assunto. Então, primeiro eu vou falar das crianças e depois a gente entra na parte dos adolescentes. Com as crianças, a proposta, e é claro que vocês precisam olhar para o histórico dessa criança, para como ela é, como ela funciona, mas a proposta mais geral é sentar e conversar. E não sentar e conversar uma vez, como se fosse anunciar um divórcio, sabe? Senta todo mundo, olha, papai e mamãe precisam dizer alguma coisa para vocês. Não, isso não vai funcionar. Mas sentar num determinado momento da rotina de vocês, que não seja antes de dormir, porque esse é um assunto muito mobilizador, e isso vai mexer com o sonho da criança, e não é bom nesse momento. Então, em um outro momento da rotina, sentar com eles e dar risada sobre esse momento. Fala, gente do céu, quando a gente estava lá no Réveillon, lá não sei aonde, onde a gente passou o Réveillon, na casa de alguém, no hotel, na rua, naquela festa da rua ou aqui em casa, quem ia imaginar que esse ano ia ter quarentena? E silêncio, a pausa para a criança falar. A criança já tem esse entendimento da comunicação de que quando eu me silencio, o outro precisa falar. Agora, se você ficar perguntando para a criança, ela vai responder, mas ela vai responder cada vez menos, a não ser que ela tenha muita facilidade e vocês já tenham uma rotina de conversa muito bacana, o que é ótimo. Mas nem sempre a gente tem, nem sempre a gente construiu, e esse é o momento de fazê-lo. Nessa hora que a criança colocar, se vocês não souberem responder o que elas estão falando, escutem. Escutem e falem, nossa filha, eu preciso pensar nisso. Isso é uma boa coisa para a gente pensar. Vamos pensar junto? Ou o papai ou a mamãe, ou o tio, ou a tia, ou o avô e a avó, vão pensar sobre isso e depois a gente conversa mais. Não precisa ter a resposta na hora. Outras vezes vocês podem devolver a pergunta. A criança diz, é verdade que isso pode matar o vovô? O que você acha?
E aí ela vai dizer, porque em geral quando a criança faz essas perguntas, é porque ela já tem uma hipótese sobre aquilo. E aí o que a gente tem que fazer é limpar a hipótese dela. E aí a conversa tem esse objetivo mesmo, de entender como ela está pensando isso. Como ela está significando, quais são as hipóteses dela, como ela está sentindo. E vocês, do mesmo jeito que elas sabem ler vocês sabem lê-las. Vocês sabem perceber quando a criança está tensa. E a criança dá outras demonstrações. Mas na hora que ela verbaliza, isso ajuda a ela elaborar. E vocês suportarem o sofrimento e a angústia delas, dá força para elas. Porque se nem vocês aguentarem o sofrimento e a angústia da criança, então é porque aquilo é enorme. Mas se nessa hora vocês abraçarem e disserem para elas o quanto vocês estão empenhados em que tudo fique bem, o quanto vocês são fortes, o quanto vocês também estão se alimentando bem, e ela também está se alimentando bem, e que a gente, na verdade, precisa evitar que muita gente fique doente ao mesmo tempo, porque senão não tem lugar para todo mundo no médico. Focar mais nisso. A gente não está mentindo, a gente não está maquiando a informação de um jeito fantasioso, mas a gente está focando naquilo que é mais positivo desse cenário. Se a criança já enfrentou um luto, então nós vamos falar disso em outro vídeo, porque aí é uma segunda conversa. Às vezes a criança está em luto. E não dá para a criança a sensação de que isso vai ser rápido, porque tudo indica que não vai. Então é importante dizer para eles que esse novo momento também tem muitas coisas legais e que a gente precisa se adaptar. E que tem gente que escolhe fazer isso. E mostrem, por exemplo, aqueles vídeos que eu comentei com vocês do Amir Klink e a família dele falando sobre as experiências que tiveram juntos no barco. Então também trazer aspectos que façam a criança olhar esse cenário e essa situação por diferentes ângulos. Isso é fundamental. Assim ela vai ter uma compreensão melhor da realidade e também uma possibilidade de resiliência e superação. Mas para isso ela precisa ser ouvida. A gente pode falar, mas a gente precisa que ela retorne o que ela entendeu. Quer ver um exemplo que viralizou um experimento que tem uma bacia, a criança suja o dedo, aí ela vai, limpa na água e sabão, quando ela põe na bacia, a sujeira, a sujeira é repelida. A gente fica assim, a criança também, porque a química e a física são maravilhosas, são as verdadeiras mágicas da vida, né? Mas aquilo, o que aquilo está ensinando para as crianças? Eu conversei com algumas crianças e foi interessante, porque as crianças pequenas entenderam que quando elas lavam a mão, aquilo forma uma luva protetora na mão delas, e que aí elas podem tocar nas coisas sem pegar coronavírus. Então, olha só, quando a gente não entende o pensamento infantil, a gente às vezes passa uma mensagem e a criança entende algo completamente diferente daquilo. Nesse caso, particularmente, eu acho que a mensagem mesmo estava errada. Porque, de fato, o sabão não repele a sujeira nesse sentido. Na verdade, o que ele vai fazer é tirar a sujeira que está ali grudada na camada de gordura que tem na mão. E para isso, vale muito mais a pena aquele outro vídeo em que a pessoa está com a mão toda vermelha, né, com uma luva, e ela vai lavando. E isso é o que faz o sabão. Se ela tocar em algo de novo manchado de tinta, de novo ela precisa lavar a mão. O sabão não vai, ter lavado a mão não vai impedir que ela suje a mão de novo. Então ali a informação estava errada. E muitas crianças ficaram com essa ideia na cabeça. Então não há uma pergunta depois para a criança, o que você entendeu, para que serve o sabão? O sabão é poderoso. Por quê? O que ele faz? Então, sempre que vocês conversarem com as crianças e passarem informações sobre o coronavírus, seja no sentido de prevenção, seja nos combinados que vocês estão fazendo em casa, perguntem para ela, o que você entendeu? Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Né? E ouçam. E vocês vão ver que muitas vezes vocês vão ter que reorganizar o discurso. Procurem também falar pouco, não como eu aqui nessas lives. Nessas lives não, esses vídeos gravados, porque eu não dou nem conta de fazer live. Eu preciso cortar, porque eu falo tanto que eu preciso cortar. Mas porque justamente a criança não tem esse tempo de atenção. E essa capacidade de linguagem, né? Se a criança for muito pequena, quando as frases são longas e elas são indiretas, fica muito mais difícil, dependendo do vocabulário, né? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa cuidar.
Agora, não subestime a inteligência dela. Não é porque a criança não é inteligente. A maior parte das crianças é muito inteligente. E são muito observadoras. E conseguem captar muitas coisas do que a gente fala. E principalmente do que a gente sente. Mas é porque elas estão em outro momento do desenvolvimento. Tá? Então, isso é super importante da gente pensar. E não deu tempo da gente falar do adolescente, que era tão importante. Mas a gente vai fazer outro vídeo para falar sobre isso. Tá bom? Se você acha que esse vídeo te ajudou, te fez refletir e acha que alguém mais pode se beneficiar disso, por favor, compartilhe. A minha ideia não é ser nenhuma youtuber, né? Vocês podem ver que eu não tenho nem cenário para isso, nem é esse o meu estilo, mas é ajudar efetivamente as pessoas nesse momento. Então, se vocês puderem e acharem que isso vai ajudar, compartilhem, curtam para que apareça para mais gente, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.